Olá, sou o professor Gerry Borges, estou falando diretamente da Universidade Federal de Lavras. Hoje vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a estrutura do ovário e sobre os folículos ovarianos. Vamos iniciar com a observação deste modelo que vocês já conhecem. Vou retirar a bexiga urinária para que possamos dar uma olhada em mais detalhes na estrutura do sistema genital feminino. Temos aqui o canal vaginal com o ímen, o tampão mucoso no canal cervical, o útero e aqui de um lado e do outro, ladeando o útero, os dois ovários. Esses ovários são ligados ao útero por dois ligamentos, o ligamento largo e o ligamento transverso. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre essa estrutura desses dois órgãos onde são produzidos os gametas femininos, por isso denominados gônadas. Vamos passar a esse modelo maior em que foi realizado um corte do ovário. Podemos ver que o ovário possui basicamente duas regiões. A região externa, indicada em rosa e ladeada, envolvida por essa pequena camada de vermelho, que é o córtex. A região vermelha seria o epitélio ovariano. E essa região vermelha central, que seria a medula ovariana. Na medula estão localizados a maioria dos vasos sanguíneos, indicados aqui. Bem, na região do córtex, nós temos a presença de vários tipos diferentes de folículos ovarianos. Folículos ovarianos são o gameta, nas suas diferentes fases de desenvolvimento, que vai terminar aqui no caso do ovário em ovócito 2, e as células que estão ladeando esse gameta, que são denominadas células foliculares ou células da granulosa. Quando observamos essa diversidade de estruturas aqui, vemos que existe uma estrutura de menor tamanho. Essa estrutura de menor tamanho e que se localiza na preferência, na periferia do ovário, é denominada folículo primordial. Ela possui uma célula, o gameta feminino, nesse caso aqui seria um ovócito, ainda ovócito 1, e ele é ladeado por células achatadas, uma camada única de células achatadas que seriam as denominadas células da granulosa ou células foliculares. Portanto, este seria o folículo primordial. Vou retirá-los daqui. Obviamente, eles são a maioria dos folículos presentes no ovário. Em cada ciclo feminino, alguns desses folículos primordiais iniciam o processo de meiose, se transformando em folículos primários. Nos folículos primários, temos um exemplo aqui, temos a multiplicação das células foliculares, que deixam de ter aquele aspecto achatado, como vocês viram anteriormente, e passam a ter um aspecto mais arredondado. Vão se formando várias camadas no entorno do ovócito, várias camadas. Aqui temos o ovócito um pouco maior, com a célula mais desenvolvida, mais diferenciada, já em meiose. E entre as células da granulosa e o ovócito, nós temos a presença dessa estrutura aqui, indicada em vermelho. Essa seria a zona pelúcida, uma estrutura formada por carboidratos, três tipos basicamente, denominados ZP1, ZP2 e ZP3. Hoje sabe-se que a zona pelúcida é produzida tanto pelo ovócito em desenvolvimento, quanto pelas células da granulosa que ladeiam essa estrutura. Vamos retirar então algumas células, alguns folículos primários aqui. Temos em graus variados de desenvolvimento
e tamanhos variados. Vamos retirá-los. Gostaria de mostrar para vocês agora uma outra estrutura muito mais complexa do que as que vimos anteriormente. Essa estrutura é denominada folículo secundário ou folículo antral. A denominação antral se deve à presença desse acúmulo de líquido que forma cavidades no meio, por entre as células da granulosa. Esses antros se intercomunicam, existem vários dentro do folículo secundário e eles se intercomunicam. Vamos, portanto, passar a descrição do folículo secundário ou antral. No interior, um ovócito em desenvolvimento. É importante lembrar que é difícil se fazer uma interligação entre a fase da meiose e a fase do folículo. Portanto, é incorreto se dizer que o folículo secundário está em meiose 2 ou que o folículo primário está em meiose 1. Tudo bem? Vamos lá. Folículo secundário em desenvolvimento possui no seu interior um ovócito, aqui o núcleo, o seu citoplasma. Envolvendo esse ovócito em desenvolvimento, nós temos a zona pelúcida, formada por ZP1, ZP2, ZP3, as células da granulosa. No entremeio das células da granulosa, nós temos os antros foliculares. No lado externo, nós temos duas estruturas. A teca interna, que tem um papel de produção de hormônios, transformação de hormônios e produção de hormônios sexuais femininos. E aqui, em verde escuro, a teca externa, que tem como função a proteção do folículo presente em seu interior. Vamos retirar, então, do ovário esse folículo secundário e vamos passar para essa outra estrutura aqui. Essa estrutura é muito parecida com a anterior, mas é um pouco mais organizada. Ela se chama folículo terciário, folículo maduro ou ainda folículo de Graafi, em homenagem ao embriologista que descreveu essa estrutura. Vamos lá. Nós temos aqui o ovócito em desenvolvimento. Nesse caso, o ovócito já está estacionado em metáfase 2, esperando uma possível fecundação. Temos então o ovócito em metáfase 2, a zona pelúcida aqui indicada em vermelho. Essa estrutura aqui seriam as células da granulosa, que fazem como se fosse um pendão preso na parede, formado também por células da granulosa. Esse pendão aqui é denominado de cúmulos zoóforos. E as células no entorno, as células que estão no entorno do folículo do ovócito em desenvolvimento são chamadas de corona radiata ou coroa radial. Elas vão acompanhar o ovócito durante o seu trânsito pelo interior do sistema genital feminino até um pouco antes de sua implantação. Temos agora a presença de um antro único, porque aqueles diversos antros que nós observamos no folículo secundário acabaram convergindo, gerando um antro único. Também a presença aqui de a teca interna, de papel glandular, e a teca externa, de papel protetivo. Vamos retirar fora, então, esse folículo terciário e passar a observar este folículo aqui. Este folículo aqui, ele foi representado dessa forma para que vocês possam ter ideia de que o que nós mostramos anteriormente são estruturas em corte, em que metade do folículo foi retirada para facilitar a visão. Temos então nesse folículo que está em ovocitação, ou seja, em um folículo onde está sendo liberado o gameta feminino aqui. Temos então de dentro para fora aqui essa resina aqui representa o antro único. Ela é ladeada por essas estruturas amarelas que podemos ver aqui, que são as células da granulosa.
Após as células da granulosa, podemos ver uma estrutura azulada, que seria a membrana basal, que está separando as células da granulosa dessas outras duas estruturas verdes aqui. A estrutura verde clara, essas células indicadas aqui em verde claro, são as células da teca interna, de papel glandular. E a estrutura de verde escuro, que envolve na sua totalidade o folículo, são as células da teca externa, de papel protetivo. Se nós olharmos a estrutura do ovócito terciário que está sendo, do folículo terciário com o ovócito que está sendo liberado, vamos observar que esse ovócito, apesar de não estar indicado aqui, está estacionado em metáfase 2. E já há a presença de um polócito ladeando esse ovócito. Esse polócito é o polócito 1 ou primeiro grânulo polar ou corpúsculo polar. Ele é resultado da liberação da metade do material genético ao final da primeira divisão meiótica. Vamos deixar essa estrutura de lado e vamos passar a observar essas duas outras estruturas que temos aqui. Essa primeira estrutura que está aqui, ela é formada basicamente está em corte também, pelo antro folicular, por células da granulosa, indicadas em amarelo. Aqui temos indicada em azul a membrana basal, e aqui nós temos em verde as células da teca interna e em verde escuro as células da teca externa. Podemos ver que as células da teca interna estão invadindo a região do antro folicular. Se nós observarmos essa estrutura daqui a algum tempo, vamos ver que o antro folicular vai desaparecer e vai ser substituído pelas células, vai ser preenchido pelas células da teca interna, que vão preencher essa região, fazendo com que ela se transforme numa glândula provisória, uma glândula denominada corpo lúteo ou corpo amarelo. É essa glândula que vai ser responsável pela produção de progesterona, pela manutenção da produção de progesterona durante os 3 primeiros meses da gravidez. É importante lembrar que, se houver fecundação, essa glândula, o corpo lúteo, permanece ativo durante 3 meses. Se não houver fecundação, ele desaparece ao final do ciclo ovariano, entrando em processo de degeneração no 25º dia e desaparecendo um pouco antes do início da menstruação. Vamos deixá-lo. Importante lembrar também, as células que vão preencher o corpo lúteo são as células da teca interna. As células da granulosa já são células diferenciadas, que não têm mais capacidade mitótica. Portanto, a quantidade de células da granulosa presentes no corpo lúteo se mantém. Vamos passar para a próxima e última estrutura a ser observada no interior do ovário. É essa estrutura aqui, uma estrutura esbranquiçada, que é proveniente da degeneração daquele corpo lúteo que eu acabei de mostrar para vocês. Essa estrutura esbranquiçada é mais simplificada, possui líquido no seu interior e possui apenas esse revestimento esbranquiçado, formado basicamente por fibras de colágeno. Por ter esse revestimento esbranquiçado, essa estrutura é denominada corpo albicans ou corpo branco. É uma estrutura que vai permanecer durante alguns meses dentro do ovário até ser totalmente absorvida pelo ovário e não tem função nenhuma. É apenas uma cicatriz resultante da degeneração do corpo lúteo que eu acabei de demonstrar para vocês. Portanto, no ovário você consegue observar várias estruturas dessa ao examinar um ovário de uma mulher em período fértil. Bem, após essa demonstração, gostaria que vocês fossem capazes de descrever os diferentes tipos de folículo ovariano e o que ocorre no desenvolvimento dessas estruturas. Também é importante que vocês sejam capazes de descrever com clareza a estrutura do ovário e descrever a importância desse órgão para a biologia reprodutiva feminina. É importante que vocês consigam distinguir o processo de formação dos folículos ovarianos e o processo de ovocitação. E ter claro
na cabeça de vocês que não há uma relação entre o desenvolvimento dos ovócitos, a meiose, e o processo de formação do folículo primário e secundário.